Olá, o Assembleia Entrevista vai discutir inclusão, lazer e acessibilidade, temas tão importantes e que fazem a diferença no dia a dia, principalmente das crianças. Por isso, a gente recebe aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná a Shirley Ordônio, que é a idealizadora do movimento Projeto LIA. Shirley, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, muito obrigada pela oportunidade de falar desse assunto. E para esse bate-papo, eu conto com a participação das jornalistas Jordana Martins e Thaís Fátio. Shirley, primeiro vamos falar da tua experiência pessoal, né? Você é mãe de 3 crianças e foi justamente essa experiência dentro de casa que fez com que você começasse esse projeto. Explica pra gente. Então, eu sou mãe de 3 filhos, sendo gêmeas idênticas, e geralmente eu costumo falar, né, que todos os dias eu acordo com a beleza da igualdade, porque elas são gêmeas idênticas e lindas, mas às vezes ainda com alguma diferença naqueles direitos. Então, teve um dia que eu sempre ia em parques públicos com os meus filhos, e eu percebi que somente a Camila e o Leonardo eles estavam brincando. A Letícia, que tem paralisia cerebral, epilepsia, autismo e é cadeirante, ela ficava parada na cadeirinha dela só observando. Nisso, todas as crianças correndo, pulando, brincando. E aí eu resolvi retirar as almofadas da cadeira de roda da Letícia e adaptar num balanço de um parquinho público. Coloquei ela ali e empurrei. E quando eu empurrei, foi a primeira vez que a Letícia gargalhou. Foi a primeira vez que eu ouvi muito alto a voz da minha filha. E naquele momento, todos ficaram olhando, todos perceberam a existência da Letícia. As crianças queriam brincar com elas, que antes só ficava passando na frente dela, correndo. Os pais começaram a perceber também que a Letícia estava ali, que é uma criança que quer brincar como qualquer outra. Foi ali, então, que teve o start para iniciar esse movimento, Projeto LIA, que é o Lazer, Inclusão e Acessibilidade. E aí você foi buscar parcerias com outras mães, né, outras famílias que também viviam dramas parecidos? Isso, exatamente. Cheguei em casa naquele mesmo dia, comecei a pesquisar se existiam brinquedos inclusivos para as crianças com deficiência, se existiam parques. Na época, que isso foi em 2012, né, a Letícia, hoje ela tem 12 anos, né? Na época ela tinha um pouco menos de 2 anos. E não existiam. Existiam, assim, dentro de algumas instituições. Mas o que eu queria, o que a gente precisava, era que esses parques eles fossem locais públicos, né? E aí foi aí que eu comecei a entrar em contato com outras mães e muitas crianças com deficiência passavam pela mesma angústia de não poder brincar. Shirley, você contou essa sua história e a gente, como mãe, se colocando no lugar, imagina que a gente levando um filho com deficiência e vê o filho nessa situação, acho que a primeira reação que a gente tem é proteger a criança, não querer levar mais, né? Só que nesse caso, a gente estaria prejudicando a criança 2 vezes, estaria privando a criança desse ambiente com os coleguinhas, privando do desenvolvimento. Qual que é a importância de ter essa clareza? Porque o movimento faz esse trabalho para dar essa oportunidade para as crianças, mas também acaba mostrando tanto para os pais que têm crianças com algum tipo de deficiência que podem, devem, e isso é importante para o desenvolvimento, mas também mostram para toda a comunidade que isso é possível e saudável para todos, para o crescimento da sociedade. Isso. O que a gente costuma dizer é que o Projeto LIA ele vai além do que uma simples brincadeira, além do que inclusão de brinquedos acessíveis em parques públicos, né? Ele quer gerar a construção de uma sociedade mais inclusiva. Porque antigamente você não via crianças com deficiência nas ruas, pessoas com deficiência na rua. E isso está mudando. Os movimentos sociais, eles trouxeram isso. Então, hoje, a pessoa com deficiência, ela participa de todos os espaços, tanto espaços de trabalho, na escola, e por que não no lazer? Né? E por que não trabalhar com as crianças, com o lúdico? O lúdico é responsável pela aprendizagem, né? A gente aprende através do lúdico, né? É isso. E que
é responsável pelas grandes memórias. Então, você trabalhar a criança, a inclusão, eu falo que de dentro para fora, esse sentimento de inclusão, talvez lá no futuro a gente tenha mais acessibilidade, a gente consiga trabalhar numa sociedade com menos preconceito. E além de garantir esse brinquedo, né, que gera essa inclusão na criança, também buscar a integração das crianças com deficiência e das crianças sem deficiência. Essa integração, essa interação é importante também para ambas as partes, né? Para a criança com deficiência que não fique isolada no seu brinquedinho também. Esse é o brinquedo para uma criança com deficiência, esse é o brinquedo para uma criança que não tem deficiência. Não, a gente quer todos juntos no mesmo espaço, brincando juntos. Isso, é exatamente este o ponto, né? Eu acho que criança, às vezes a gente até fala, né? Criança com deficiência, criança sem deficiência, até para falar e para deixar isso mais visível. Mas a gente sonha com uma sociedade que trate criança, ponto. Então, assim, se é um parquinho para criança. Ponto. Se é um evento de uma festividade, de uma cidade, de um estado, enfim, do país, é um evento para todas as crianças, né? Então a gente sempre tem que pensar, o lazer tem que ser para todos os cidadãos, independente se tem ou não alguma deficiência. Lia, eu queria que você falasse um pouquinho mais do projeto. Como que foi essa junção de várias pessoas, de você entrar em contato com outras mães? Você descobriu que tinha outras mães que também tinham vontade de desenvolver essa questão de incluir mais as pessoas? Sim, depois que eu iniciei esse projeto, eu coloquei nas redes sociais, muitas mães entraram em contato, né? E mães de diversos lugares, né? Diversas cidades, estados, e com histórias muito semelhantes. Por exemplo, vou até dar um exemplo, mães que levavam os filhos até os parques e chegava lá, outras mães tiravam a criança que não tem nenhuma deficiência com medo dela brincar com aquela criança com deficiência, né? Então, assim, claro, não por maldade, por questão mesmo de proteger, mas não é lidar isso. Com a diferença, né? De não saber lidar. Exatamente. Você não compreender o que está acontecendo, né? Talvez de medo mesmo E é isso que a gente tem que tirar. Outros relatos eram de mães que tinham apenas um filho, e esse filho com deficiência, que evitava de ir no parquinho, porque é muito doído, né? É muito doído você ir num playground com seu filho cadeirante e deixar ele só observando, né? E então essas mães, elas chegavam e falavam assim: eu nem passo perto do playground, eu vou para a área de piquenique quando eu saio com o meu filho, vou passear com a cadeirinha. Mas não é isso que é uma diversão completa num parque para uma criança. E acho que é essa a ideia mesmo, todo mundo brincando junto. E graças a Deus está acontecendo em muitos lugares isso. Como que está esse movimento hoje no Brasil? Você falou que está acontecendo em muitos lugares. Houve esse crescimento? Várias capitais, várias cidades já têm isso? São mais de 100 famílias participando como praticantes, como idealizadoras, como movimentando esse projeto. Isso, exatamente. Nós estamos mais de 100 cidades, são 23 estados, são famílias, são profissionais, são pessoas que não têm nenhuma ligação direta com uma pessoa com deficiência, que também se apropriaram disso, né, dessa causa. Então, eu acho muito bacana. Eu costumo dizer que cada representante do LIA, do Projeto LIA, na sua cidade, é a idealizadora. Porque naquela cidade ela teve uma motivação para levar o LIA. Assim como eu tive com a minha filha Letícia. Porque cada mãe em cada cidade, ela tem a sua própria história. O porquê que ela queria aquele parquinho inclusivo, o porquê que ela queria o lazer inclusivo, né? Não falamos só de parques, falamos dos eventos, falamos de todas as atividades de lazer tem que ser pensada para todas as crianças. Qual a diferença do playground acessível e do playground inclusivo? Então, é questão mais de nomenclatura mesmo, né? Quando a gente fala em inclusão, primeiro, quando a gente fala em inclusão, é o que está fora
que vai incluir. Eu acredito particularmente que esse termo vai cair em desuso, né? Assim como a nomenclatura, por exemplo, de pessoa com deficiência, que já foi excepcional, já foi especial, já foi portador de deficiência e hoje é pessoa com deficiência. Então, essa questão de brinquedo adaptado que vocês ouvem, brinquedo inclusivo, brinquedo acessível, o brinquedo de desenho universal seria o mais correto até. Que quando a gente fala em desenho universal, a gente está falando que é para todas as pessoas. Ou quando fala acessível, é acessível a todas as pessoas. Então, é mais terminologia mesmo. Dá um exemplo para a gente, por exemplo, um balanço. Uma gangorra, enfim. Uhum. Um balanço, por exemplo, o balanço acessível ou de desenho universal, ele pode ter uma rampa onde uma cadeira de roda pode ficar, né, balançar junto com uma cadeirinha que é uma pessoa sem uma deficiência motora. Né? Porque as deficiências são várias, né? A deficiência visual, auditiva, motora, e cada caso é um caso. Então, essa inclusão tem que ser geral, né? No caso do parquinho, a gente está falando mais em questão física mesmo, não apenas, mas principalmente. Porque assim, as deficiências que elas não são motoras, quando você vai num parque, você pode ainda utilizar, né? Então, uma criança cega, ela pode utilizar um balanço, ela pode utilizar um gira-gira, né? Agora, uma criança cadeirante, ela já não pode se aquele brinquedo não for acessível, se aquele brinquedo não tiver um desenho universal para também atendê-la. Então, é essa a questão do parquinho. E como é que a gente está hoje, Shirley? Como é que você vê esse avanço nas cidades, no nosso estado e nas cidades? Claro que a gente sabe que tem muito que avançar, né? Mas aos poucos você consegue perceber essa inclusão? Aos poucos, sim. São 10 anos de movimento Projeto Lia, né, que nós completamos esse ano. Então, assim, nesses 10 anos, a gente conseguiu já colocar consciência sobre a necessidade do lazer inclusivo, sobre a necessidade de atender também essas crianças e entender que elas precisam, sim, de medicamentos, de terapias, de cuidados especiais, mas elas são crianças e precisam brincar. Então, o entendimento, eu acredito que a gente já avançou bastante. A concretização desses parques, né, e da transformação desses eventos com atividades inclusivas, é que a gente precisa realmente avançar. Um dos impedimentos que eu digo, né, eu acredito que seja o maior impedimento ou receio de se colocar um parque com brinquedos acessíveis é a questão do vandalismo. Mas aí também eu deixo uma pergunta, né? E os brinquedos tradicionais, eles também não são vandalizados? Né? Então, acho que também é a questão de uma cultura sobre essa necessidade que a gente tem que avançar bastante. Aqui na Assembleia Legislativa, a gente já viu alguns casos de pedidos de deputados para a instalação desses parques em algumas cidades. É um trabalho conjunto que é feito, então, de um lado a conscientização e, outro lado, o estímulo aí do poder público, né, de políticas públicas de inclusão. Totalmente, totalmente. Trabalhar a sociedade civil organizada, trabalhar junto ao poder público tem um grande ganho. Tem um ganho para todos, né? Tanto para mostrar o que a sociedade precisa, quanto para receber isso do poder público também, né? Para mudar. Eu acredito que essa união da sociedade civil com a gestão pública, com o legislativo, com o executivo, só tem a ganhar. A gente só tem a ganhar com isso. Shirley, você estava falando, são 10 anos de Projeto Lia. Você já falou de algumas dificuldades, mas assim, alguma conquista que para você durante esses 10 anos foi muito gratificante? E qual a maior dificuldade que você vê, tipo, desde lá que você começou e até hoje que ainda tá difícil, além dessa questão de se concretizar mesmo os parques? Então, assim, bom, a maior conquista, eu acredito que foi o primeiro, né?
O primeiro parque, inclusive, a partir do movimento do Projeto Lia, foi na cidade de Curitiba, e foi a doação de um balanço de uma organização internacional que doou para a prefeitura um balanço e que aí ele foi instalado. E se inaugurou, então, o primeiro parque inclusivo. E dali que o Projeto Lia começou a bombar, né? Aí outras cidades começaram. Projetos de leis também, né, que são aprovados, tanto projetos de leis o projeto de lei federal, quanto municipais e estaduais também, toda vez que a gente consegue aprovar um projeto desse, é uma grande conquista. Bom, acredito que a maior dificuldade ainda seja a conscientização de todas as pessoas, da sociedade, referente ao vandalismo, referente ao que esses brinquedos eles representam. Que, como eu falei, não é apenas um brinquedo, né? É a simbologia da inclusão no lazer, a simbologia de uma sociedade que ela está crescendo com uma consciência inclusiva. E eu não falo nem só dos parques públicos, eu falo também dos locais privados, os buffets infantis, por exemplo, né? Qual buffet infantil que está preparado para receber a criança com deficiência? A minha experiência como mãe de gêmeas, que precisa fazer a festa no mesmo dia, foi exatamente a dificuldade que eu tive para encontrar um buffet que pudesse atender minhas duas filhas. E aí a lista é grande, né, Shirley? São buffets, são condomínios, prédios, clubes, em qualquer espaço, né, seja público ou privado, pensar na inclusão tem que ser de uma forma geral, como sociedade, né, e não uma questão pública ou privada. Exatamente, em clubes, na própria piscina. Aí a gente já entra em toda aquela questão da acessibilidade também, do um fraudário que seja, né? Olha, eu já fugindo do assunto, mas que ainda está. Mas ainda é inclusão. Quando eu vou num buffet infantil, numa festa, por exemplo, eu já tive que tirar a minha blusa e forrar o chão para eu poder trocar minha filha, porque minha filha hoje ela tem 12 anos e ela ainda usa fralda, né? E essa é a realidade de muitas mães. Então, os locais eles não estão preparados. E aí o que acontece? A família começa a se privar de participar desses ambientes mais de lazer, né? E aí a criança ela começa a ficar condicionada a só ir na escola, na terapia e na consulta médica, porque os outros espaços de lazer não estão preparados para ela. Entra naquela questão que você falou de pensar a criança como um todo, né? Não a criança com deficiência, a criança sem deficiência, seria isso. E que o lazer é tão importante quanto qualquer medicamento, qualquer terapia, qualquer cuidado especial. Exatamente, é a criança ponto, né? A gente costuma falar, pensar de fim a fim, não é nem de início ao fim, né? De fim a fim, pensar o que eu estou proporcionando para as crianças e quais as crianças que nós temos no mundo. Então, a gente tem criança com deficiência intelectual, com deficiência motora, com deficiência auditiva, né? Nos encontros que o Projeto Lia faz, que nós fazemos muitos encontros em parques, a gente já levou, todos voluntários, né? A gente já levou companhias de teatro que elas não só representavam, mas também representavam em libras. Né? Enquanto elas estavam fazendo a representação de uma peça de teatro, estava ali em libras. Então, as crianças surdas elas também podiam assistir, participar desses momentos de lazer. Né? As crianças cegas, elas podem andar de skate, por exemplo. Né? Então, existe um skate com uma estrutura ali que a gente carrega, leva a criança, e as crianças com deficiência intelectual, se você tiver também um olhar para eles, você ter uma capacitação, né? Nesses eventos, nesses locais que têm atividades para as crianças, as pessoas precisam ser capacitadas. Um outro exemplo que eu vou dar é numa festa.
numa festa, uma festa que seja privada ou pública, né, que tem uma cama elástica. Se você tem lá uma criança com uma deficiência intelectual ou com autismo, por exemplo, pulando na cama elástica, e aí, de repente, você vê lá a fila, tem 30 crianças na fila e aquela criança ela não quer sair dali, né? Você não consegue. Como que você vai fazer isso? Você vai olhar para a mãe e vai falar, tira teu filho, daí se vira, tira ele, porque tem um monte de criança na fila? Isso acontece mesmo. E como que você vai fazer isso? Se essa pessoa estiver capacitada, né? Se o olhar da pessoa que organizou aquele ambiente pensar numa outra atividade do lado da cama elástica que chame um pouco a atenção dessas crianças, você pode dar a opção de troca. Então, isso você pode conversar ali com outro monitor do outro brinquedo, que já vai ser capacitado também, e falar, olha, vamos trocar aqui. Você dá essa opção de troca, você consegue fazer isso, mas tudo isso tem que ter o conhecimento, tem que ter uma consciência e tem que ter capacitação também. Qual um exemplo bacana aí, né, pelo Brasil afora, que te chamou a atenção e que você gostaria de destacar para a gente ter uma ideia? Eu fico muito feliz em falar desse projeto, né? Que é em Rondônia. Lá em Rondônia, nós temos a representante do LIA, que é a avó Letícia Vargas. Ela tem uma netinha com paralisia cerebral. E lá eles inauguraram o primeiro parque inclusivo, eles inauguraram e os brinquedos foram feitos com madeira apreendida e mão de obra de detentos do regime semiaberto. Então, eu costumo falar que foi uma inclusão total ali. Quer dizer, um exemplo de sucesso, realmente, abordando aí diversas áreas. Sim, é fantástico isso, né? Às vezes a gente acha que não tem possibilidade, por exemplo, na região norte, empresas que fabricam esses produtos geralmente são do sudeste, do sul. Para chegar esses brinquedos até lá, às vezes o frete fica mais caro do que o próprio brinquedo. Então lá eles tiveram essa iniciativa e é exemplo, acho que é exemplo para todos. Uma outra também situação que eu me emocionei muito quando eu recebi, foi receber um print de um post da Palestina, de uma senhora com burca. Ela estava com burca num balanço acessível, e ali com aquelas letrinhas todos, eles falando, agradecendo o Projeto LIA por ser inspiração. Então, às vezes, é uma coisa que começou aqui em Curitiba, começou pequenininho por conta de um balanço ali com a minha filha, que de repente começou a se expandir, chega lá na Palestina, por exemplo. Rompendo fronteiras e ganhando o mundo. Ganhando o mundo. O caminho ainda é longo, né, Shirley? Ainda tem muita coisa para se pensar, se fazer, né? Esse trabalho, essas ações de conscientização são importantes e principalmente ter os resultados, né? A gente conseguir enxergar os resultados. Mas é uma caminhada de luta, né? E acho que quem está nessa busca não se cansa e cada vez vai juntando mais gente interessada. E quais os caminhos, né, para quem tem algum interesse em ajudar o projeto, a espalhar essas ideias, né, a se juntar e se unir nessa força? Sim, a gente tem muito que avançar ainda. E o Projeto LIA, ele tem 10 anos de caminhada e 10 anos de movimento, 10 anos de união. O que o projeto ele faz para se concretizar em outras cidades, em outras regiões? Ele compartilha informações. Então, assim, algumas conquistas que lá no início demoraram 4 anos, 7 anos para eu ter, hoje as cidades elas conquistam em 30 dias, em 60 dias, porque agora a gente sabe, a gente conseguiu ter essa bagagem, né, do que se pode fazer. Então, a gente compartilha a justificativa do projeto, a gente compartilha as legislações pertinentes, a gente compartilha modelos de projetos de lei, tanto municipal quanto estadual. A gente compartilha porque a gente não quer ficar com aquilo embaixo do braço e falar isso é meu. Não, a gente quer que todo mundo faça, independente se coloque ou não o nome LIA. Isso pouco importa. A gente quer
não precisar ter que escolher um lugar para levar os nossos filhos. Nosso sonho é que todos os parques tenham brinquedos acessíveis, que todos os eventos tenham atividades para os nossos filhos, que a gente não tenha que escolher. O projeto, então, também compartilha informação, que também é uma coisa muito importante. É o principal ponto do Projeto Lia, é compartilhar a informação. Esse é o principal ponto. E é diferente você lutar por algo em conjunto, com tantas vozes, do que você lutar sozinho. Dizem, né, que um sonho que se sonha só é só um sonho. E um sonho que se sonha junto é realidade. Tá certo, Shirley. Muito obrigada pela sua participação, por compartilhar suas informações, a sua experiência de vida, esse projeto, Projeto Lia, que é lazer, inclusão e acessibilidade. Obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e eu fico muito feliz que essa entrevista tenha sido feita aqui nessa Casa de Leis que eu tanto admiro. Obrigada. Tá certo. O Assembleia Entrevista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia também. Até mais.